Olá pessoal, tudo bem com vocês? A partir de hoje eu quero fazer aqui no canal e compartilhar uma série de vídeos que vai falar sobre a história do ateísmo na China, tá? Da onde é que eu estou tirando o material ou a fonte para fazer a apresentação dessa história do ateísmo na China? É deste livro aqui, eu acho que eu já comentei aqui no canal em algum momento, a história de Cambridge do ateísmo, né? É uma obra, é uma coletânea, né? Tem em torno de 60 capítulos e é em 2 volumes. E no segundo volume, né, que é o que eu peguei aqui, tem 2 capítulos que vão tratar sobre a questão da China. Um capítulo é sobre, digamos, a China antiga, a China imperial. E um outro capítulo é sobre a China republicana, né, a China contemporânea. Então a minha ideia é trazer para vocês então uma espécie assim de um resumo, né, algumas questões principais que aparecem ao longo desses capítulos, tá? Então este aqui é o texto, tá? É, mas assim, antes de começar, né, só avisando vocês que eu não sou um especialista em história da China. Então as informações aqui, o que eu vou falar, está muito fundamentado nas pesquisas que são apresentadas nestes 2 capítulos. Tá bem, pessoal? Bom, o, o primeiro capítulo que eu queria mencionar para vocês, ele tem como título, né, O Caminho para a China Moderna, e foi escrito por Lan Li. Tá? Este primeiro capítulo aqui que eu pensei, ele vai tratar então, como eu falei inicialmente, da questão da China antiga, da China imperial. E aí, algumas questões iniciais que eu queria colocar para vocês e que me chamaram muita atenção. Uma delas diz respeito ao seguinte: qual era o sentido da religião na China imperial? Então, o Lan Li fala que na China imperial não houve uma sobreposição da religião em relação ao poder político, mas o poder político se utiliza da religião visando uma certa ordem social. Tá? Então não houve uma teologia, né? Uma série de preceitos que diriam como tanto os governantes como os governados deveriam pensar e agir. Tá? Este é um primeiro ponto. Um segundo ponto que o Lan Li vai mencionar é que na China antiga, as divindades, né, aquilo que é considerado, digamos assim, o sobrenatural, né, é apresentado ou é concebido com uma série de características, uma miscelânea, né? Então elas podem fazer referências tanto a elementos da natureza, como a figuras ancestrais ou como a protetores locais. Então não há assim uma definição única sobre questão de divindade. Então é um amplo leque aí para pensar a questão das divindades. Tá? E aí, na história da China Antiga, né, um ponto importante que é ressaltado pelo Lan Li é a questão do confucionismo, né, que começa a ganhar força, né, na China ali por volta do século VI antes da Era Comum, né, pelo que eu entendi. É a partir desse momento que começa a impulsionar. Né? E o confucionismo é um conjunto de ideias e de práticas, enfim, que vai muito no sentido de pensar um papel restaurador do poder real e a manutenção ou a preservação de códigos sociais morais. Né? Então, o confucionismo está muito mais interessado nas questões práticas, né, da sociedade
do que em questões sobrenaturais, questões que estão além dessa existência material. E aí o Langley vai citar, ele vai trazer algumas outras referências, né, que vão também dar um pouco dessa tônica, né, de um pensamento em relação a este universo religioso, tá? Esta particularidade. Então, por exemplo, ele vai citar uma figura chamada Wang Chong, não sei se a pronúncia está correta, né? Ele foi um filósofo que viveu no século I e tem até aqui uma passagem que eu queria mencionar para vocês, tá? Que diz o seguinte, tá? Wang Chong propôs em seus ensaios críticos que tudo era gerado por um movimento natural, do Qi, né? QI, e que nada era fruto de uma força pessoal. Um outro pensador, né, no caso um historiador chamado Oniwang Xiu, este viveu no século XI, ele vai apresentar também um entendimento que vai tratar da ideia da existe uma separação entre o céu e a terra, tá? Ó, o Yang Xiu defendeu a separação do céu e humanidade. Deste ponto de vista, a ideia de atribuir situações pessoais, especialmente desastre, a fenômenos celestiais, deveria ser abandonada. Então, o que nós temos aqui? São ideias, são proposições que colocam em dúvida a possibilidade de existir forças sobrenaturais que intervenham, né, e causem algum tipo de modificação, na vida cotidiana. Seja, então, e nas questões sociais, né? Então, assim, mas isso, aí vem o dado importante, isto não coloca em xeque, né, como o Langley faz questão de ressaltar, a ideia de que existe algo sobrenatural. Mas há o entendimento de que este algo sobrenatural não é uma força interventora na vida humana. Isto me lembra aqui, né, pegando uma referência que eu tenho conhecimento, a figura do Epicuro, né, no período helenístico. Né? O Epicuro é aquele filósofo que ele vai dizer, os deuses existem, mas eles não intervêm nos assuntos humanos, eles estão afastados. Então acho que é uma referência ali que eu pensei quando eu estava lendo o texto. Tá? Então esta é a primeira parte que eu queria falar sobre a história do ateísmo na China Antiga. Né? Então são esses autores e essas formas de pensamento que ajudam a ver um pouco dessa ideia de como naquela sociedade havia um certo entendimento sobre o significado e o papel dessas entidades sobrenaturais, tá? Que destoam um pouco da nossa tradição monoteísta aqui no Ocidente. Tá? No próximo vídeo eu volto aqui, dando continuidade à apresentação do conteúdo sobre a história do ateísmo na China.